Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje com o nosso tarô Sim ou Não. Muita gente gosta desse quadro porque orienta você a saber se você está no seu caminho correto ou não. Antes de mais nada, eu quero explicar algumas coisas em relação a esse quadro para vocês entenderem melhor. A relação do sim ou não é muito mais complexa do que apenas um conseguir ou não da sua resposta, do seu desejo, mas é a questão da orientação do seu caminho. O tarô é para isso, ele é orientativo. Então, se concentra naquilo que você quer, na sua pergunta, o mais objetivo possível, para você ter, de fato, uma resposta positiva ou então uma resposta que vai direcionar para você um caminho diferente, uma escolha diferente. Nessa tiragem não significa que você não pode ter isso que você está perguntando, mas talvez você esteja no caminho errado, que não vai fazer você chegar lá. E hoje a gente vai ver aqui nas cartas se de fato você está no caminho correto ou não. Mas antes de eu começar a nossa tiragem, eu venho pedir só para você já deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, eu trago muitas coisas aqui para vocês sobre tarô e espiritualidade. Estou fazendo uma reestruturação no canal, por isso que as coisas estão um pouquinho mais lentas, mas eu estou voltando com os vídeos pouco a pouco, com muita novidade aqui para vocês, então é só aguardar mais um pouquinho e logo logo a gente já começa a trazer muito mais coisa aqui para vocês. E claro, não deixa de me seguir nas outras redes, eu estou nas redes vizinhas com os vídeos curtos também. Então vamos começar com quem escolheu a primeira carta, é a carta da morte, é um não, tá? Não significa que você não vai conseguir aquilo que você quer. A carta da morte, na verdade, é o renascimento, a reestruturação, a recriação. Caso você precisa começar novamente, o caminho que você está não é o mais correto, o caminho que você está não vai trazer aquilo que você está perguntando nesse momento. Você precisa renascer, refazer, começar um ciclo novo e deixar um ciclo para trás. A morte também refere o apego a coisas passadas. Então você pode estar se segurando a algo que já devia ter ficado no seu passado e você não está conseguindo seguir em frente. Você precisa analisar direito esse seu caminho. Isso que você está perguntando pode sim, de fato, ser futuramente, mas vai precisar de você reavaliar algumas questões, avaliar se você não está seguindo coisas, traumas ou então ensinamentos que estão limitando o seu caminho de fato para chegar onde você quer. As coisas não são simplesmente sim ou não, você vai ou não conseguir. Tem todo um processo atrás disso, tem toda uma caminhada, tem toda uma escolha. Então, às vezes, o caminho ele é um pouco mais longo, às vezes o caminho é um pouco mais tortuoso. Você vai ter que renascer muitas vezes durante esse caminho e tá tudo bem. Isso faz parte da vida, faz parte do ciclo, ciclos fechando e ciclos começando. E a morte, ela vem para lembrar isso, que às vezes você está seguindo por um caminho que de fato você precisaria já ter encerrado. Esse sim seu tá num caminho, mas numa porta diferente, num ciclo diferente, num momento diferente, num período diferente. As coisas vêm no momento correto. As coisas não vêm forçadas, as coisas não vêm na base simplesmente da insistência. A gente não pode, de fato, desistir daquilo que a gente quer. A insistência serve para lutar, para seguir adiante, para insistir, de fato, naquilo até fazer dar certo. Mas insistir num caminho errado significa que você vai só caminhar e você não vai chegar em lugar nenhum. Então, reveja suas avaliações, suas escolhas, seus caminhos e feche tudo aquilo que não é para trazer aquilo para você, isso que você está pedindo. Reveja todas as questões que você precisa de fato para conseguir o seu desejo. E aí então você vai saber o seu caminho, você vai conseguir renascer. Então a carta da morte, primeiramente, ela já vem aqui dizendo que você precisa renascer, você precisa ser uma pessoa diferente para conseguir isso que você quer. Você precisa trazer coisas novas, portas novas, experiências novas. Então renasça, tá? Agora vamos ver aqui nas cartas o que mais o tarô tem para te dizer, para te orientar sobre esse seu caminho. Então, vamos lá. A primeira carta já diz aqui para você sair da sua zona de conforto. As coisas são mais do que você imagina.
As coisas acontecem diferentes daquilo que você imagina. Você está presa numa bolha. Você está presa num lugar que você não está conseguindo ver adiante. Você está se restringindo. E isso é um problema. Então, além de você estar presa em alguma questão passada, que a morte traz aqui, você está presa num lugar que você não está conseguindo ampliar a sua visão, não está conseguindo ver adiante. Tem tanta coisa melhor aí pra frente e você está presa nisso. Expanda seus horizontes. Saia dessa caixa. Você não precisa ficar aí. Tem muita coisa que você precisa aprender. E a segunda carta traz isso. Mostra que tem muita coisa para amadurecer ainda. Muita coisa para trazer para sua vida. Muitas experiências a serem vividas. Você não está fazendo nem metade do que deveria. E não é sua culpa. Mas nesse lugar que você está presa, nesse lugar que você se fechou, nesse lugar que você se sente confortável, sua zona de conforto, está fazendo você não ver ou experimentar muitas coisas que você deveria estar passando para poder crescer, para poder expandir, para poder viver. Então, isso significa que você precisa de fato se deixar ir. E se deixar ir para onde? A gente já vê aqui novos caminhos, o inexplorado, aquilo que você ainda não viu. Então a gente tem aqui a carta do louco, ele traz tudo aquilo que você não viveu, mas não significa que você não vai viver. Você só precisa se dar a oportunidade de ir para um caminho inexplorado, de ir para um caminho que você nunca foi, nunca teve coragem de ir, na verdade. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, mas você não deveria ter. Você poderia se dar uma chance de encontrar esse caminho, de experienciar esse caminho e ver se ele é o correto para você ou não. E mesmo que não for, você pode sempre se lembrar da carta da morte e renascer, mudar o caminho, fechar uma porta e abrir outra. Então aqui já vemos que tem todo um caminho para você, toda uma experiência, toda uma transformação. Não deixe isso de lado, não deixe isso para depois. Viva agora, experiencie agora. Traga esses momentos para sua vida, renasça. Se lembre que a carta da morte, ela traz o renascimento, a recriação de algo. Então não se esqueça, você não precisa ficar onde está. Começa hoje, dê o primeiro passo, mude hoje. Você pode simplesmente fazer tudo aquilo que você quiser e se de repente, amanhã ou depois, você achar que não era o caminho ou não era a experiência mais adequada para você, você pode simplesmente renascer. E agora, quem escolheu o segundo cristal, temos aqui a carta da temperança. Significa que é um sim para você, mas esse sim é um pouquinho demorado. Talvez você esteja caindo um pouco na ansiedade disso que você está perguntando. Não deixe isso acontecer. Traga o equilíbrio aí para o seu caminho. A temperança, ela traz a questão do tempo, da aceitação, da resiliência. Às vezes as coisas tomam mais tempo do que a gente queria, mais tempo do que a gente esperava. E a gente precisa simplesmente aceitar. Não tem como lutar contra o tempo. Ele não vai passar mais rápido ou mais devagar só porque a gente quer. A gente precisa aceitar as coisas como elas são. Isso não significa que você simplesmente vai aceitar tudo que vier sem lutar, de maneira passiva. Significa que você vai aceitar de maneira equilibrada, você vai trazer equilíbrio para a sua vida, você vai aproveitar a sua jornada, o seu caminho. Então, aqui, na carta da temperança, o segredo para você não é simplesmente receber o sim, mas é aproveitar sua caminhada, aproveitar suas experiências. Enquanto você não consegue aquilo que você está perguntando, enquanto não vem para você, enquanto o tempo se desfaz e toma aí o seu caminho de maneira, às vezes até demorada, você precisa aprender a aproveitar todo o resto que está vindo para você. A temperança pode até trazer a demora para você conquistar aquilo que tanto você pergunta, tanto você deseja, mas não significa que é uma vida parada, que é uma vida sem experiências, que é uma vida sem retorno. Significa só que isso, particularmente isso, vai demorar um pouquinho mais. E todo o resto? Todas as outras coisas acontecendo à sua volta. Então, a temperança, ela vem aqui para te lembrar. Você tem que viver todo o resto também. É uma jornada. Aproveite o caminho. Não se esqueça disso. O caminho também pode ser bom até chegar lá. Vamos ver aqui nas outras cartas. O que mais o tarot te orienta?
Já temos aqui uma carta muito auspiciosa, a carta do Sol. Olha o brilho à sua volta, olha todas as conquistas, todas as outras coisas. Você não está enxergando, talvez, o principal. Você não está enxergando a sua vida. A sua vida, ela é próspera. Você está focando na questão errada. A sua vida brilha, você tem muito sucesso ao seu redor. Só que você está tapando seus olhos para isso. A carta do Sol vem te lembrar que você precisa, de fato, deixar as outras coisas iluminar o seu dia. Você tem que continuar lutando por isso que você está perguntando, mas não significa que você vai ignorar todo o resto, todo o brilho que tem na tua vida, todo o brilho que tem ao seu redor, todas as coisas que vêm acontecendo com você e você simplesmente não está olhando. Por quê? Você está esperando chegar aquele grande prêmio, aquela grande vitória que você decidiu que é uma grande vitória, mas tem tantas outras coisas acontecendo, brilhando, chegando até você, tantas outras vitórias tão boas quanto isso que você está esperando, e você simplesmente não está abraçando ou celebrando da maneira que deveria ser. Você precisa trazer a celebração para os seus dias, mesmo com vitórias pequenas. Se você já teve uma manhã boa, celebre. Se você conseguiu alguma coisa, mesmo que pequena, celebre. São as experiências que vão fazer o seu caminho até lá. Se lembre, a temperança é sobre o caminho, não é sobre a vitória final, é sobre todo o processo antes disso. E aqui vemos as questões a serem enfrentadas por você. Você não está sozinha. Você pode simplesmente aproveitar o caminho, com as pessoas que estão no seu caminho, mesmo que sejam ciclos, mesmo que as pessoas não sejam as mesmas de sempre, mesmo que as questões mudem do dia para a noite, aceite as mudanças, aceite a jornada. Aprenda a contemplar aquilo que a vida te traz. Então, essa carta aqui, ela traz a questão de você nunca estar sozinha. Sempre vai ter alguém ao seu lado, talvez não é aquela pessoa exatamente que você sempre desejou, mas sempre vai ter alguém ao seu lado. Você nunca está sozinha, você nunca vai precisar lutar sozinha. Não ignore isso. Há tantas coisas boas para fazer com as pessoas que estão ao seu lado, com aquelas pessoas que realmente se importam com você. Então, não ignore isso também. Tanto as suas vitórias, as pequenas, aquelas que acontecem no dia a dia, quanto as pessoas que estão à sua volta, não as ignore. Elas são grande parte aí da sua jornada, até você conseguir isso que você está perguntando. E aí a gente tem a energia da carta da força, não deixar se perder, não perder o seu foco, não perder o seu objetivo e sim continuar lutando por aquilo que você quer, mesmo nos dias que você estiver desanimado, mesmo naqueles dias mais difíceis. Mantenha a sua força, você tem ela dentro de você, às vezes você esquece, às vezes tem alguns dias que podem não ser tão fáceis para você, mas eles são importantes também, porque eles são lições. Um dia nunca vai ser igual ao outro. Você vai ter dias que você vai precisar ser mais forte, fazer coisas que você não fez, só que você vai aprender coisas que você nunca aprendeu. E essas lições você vai replicar para os próximos dias difíceis, até que esses dias não sejam tão difíceis mais. E aí tudo faz parte do amadurecimento, tudo faz parte do crescimento, da evolução. Tudo isso faz parte da sua jornada. Então, a gente tem aqui a estrada para você. Você recebeu o seu sim, mas não significa que esse seu sim ele vai vir imediatamente ou ele vai vir simplesmente do dia para a noite. Ele é um sim que vai estar lá no final de uma estrada, de uma jornada, de um caminho que precisa ser vivido e celebrado, mesmo nas pequenas coisas. Precisa ter luta, precisa ter derrota, precisa ter vitória. A vida é mais complexa, mas essa é a beleza da tua vida, do teu caminho. Você tem muita coisa acontecendo, você tem pessoas à sua volta, você tem momentos acontecendo, experiências acontecendo, vitórias chegando. Então, você que escolheu o segundo cristal, o seu recado é: não se prenda só nisso. Não se prenda apenas na sua vitória final, no seu sim final. Ele está lá, te esperando no final dessa jornada. Mas o seu principal foco aqui é no seu caminho, na sua transformação e na sua jornada.
Você vai ver o quão especial ela vai ser ao final disso. Então, esse foi o nosso tarô sim ou não. Eu espero que tenha te orientado. O tarô sim ou não, ele traz o caminho para você muito mais do que simplesmente uma resposta positiva ou negativa. Eu espero de coração que te ajude. Use essa mensagem para que ressoe no seu coração, te ajude a escolher um caminho novo se você precisar. Se você talvez não esteja no caminho correto, não fica triste, comece de novo, escolha um caminho novo. Sinta aquele friozinho na barriga de começar algo novo. Sai da sua zona de conforto. Você vai ver o quão maravilhoso o seu caminho pode ser. E se lembre que essa é uma tiragem coletiva. Talvez nem tudo ressoou com você, mas eu tenho certeza que em algum momento essa mensagem tocou o seu coração. Receba ela, que ela vai te ajudar. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu encontro vocês na nossa próxima tiragem.